Oi, pessoal, dando continuidade aí à resolução de problemas envolvendo a equação de segundo grau, vamos fazer mais uma. Vocês viram aí, tem uma sequência de vídeos, né, para vocês assistirem. Este já é o terceiro vídeo da sequência, tá bom? Então, essa questão diz assim, olha. A equação x ao quadrado menos 6x igual a zero não tem raízes? Tem uma raiz nula e outra negativa? Tem uma raiz nula e outra positiva? Ou tem duas raízes reais simétricas? Simétricas quer dizer que elas têm a mesma distância em relação a zero. Por exemplo, 3 menos 3, 2 menos 2, 5 menos 5, né? Para a gente responder isso, a gente tem que resolver a equação para encontrar essas raízes, né? Verificar aí. Lembrando que, para a gente resolver esta equação, a gente vai usar a fórmula ou método de Bhaskara, né? Calculando primeiro o valor do discriminante delta, usando esta fórmula. Se a gente achar o delta negativo, a gente nem precisa fazer mais nada, porque a gente já sabe que não tem raízes, zero raiz, não há raiz nessa equação. Se der um número nulo, se der zero para o valor de delta, vai ter uma única raiz. E se o delta for um número positivo, aí terá duas raízes. A gente já sabe disso. Então, primeiro passo, vamos identificar quem são os valores de A, B e C. Então, A, quem está junto do x ao quadrado, ó, que é 1. Quem é o valor de B? Quem está junto do x é o menos 6. E o C é o termo independente, não tem número sozinho aqui, ó. Significa que o C é 0, tá bom? Não tem termo independente. Então, vamos calcular delta. Então, B ao quadrado, B é menos 6, olha lá em cima. Então, menos 6, um número negativo ao quadrado tem que estar entre parênteses, ok? Lembra que a gente já fez isso muitas vezes. Mas 4 vezes A, que é 1, vezes C, que é 0. Vai dar quanto isso? Então, menos 6 ao quadrado, gente, dá 36. Menos 4 vezes 1 vezes 0. Qualquer número vezes 0, ó, é 0. Então, essa parte aqui sumiu, ó, menos 0. Logo, o valor de delta dá 36. Gente, achamos um delta positivo. Significa que a gente vai ter raízes? Vai, ó. Vai ter duas raízes e essas raízes serão distintas, tá bom? Tem solução sim. Então, vamos embora continuar e calcular. Então, a letra A que está dizendo aqui que não tem raiz já não pode ser, né? Mas vamos ver qual das outras três. Então, a gente vem achar o valor de x usando a fórmula lá de Bhaskara, ó. X igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2a. Então, vai ficar menos, quem é b mesmo, quem é b? B já é um número negativo também, ó. Tem o menos da forma e tem o valor de b que é negativo. Dois sinais de menos juntos, a gente põe parênteses. Mais ou menos raiz de 36, que foi o valor que a gente achou para delta. Dividido por 2 vezes 1. O valor de A não é 1, né? Então, isso vai ficar x igual a menos com menos. Fica um número positivo, né? Mais ou menos raiz de... Quanto é a raiz de 36? 6. Dividido por 2 vezes 1, que é 2. Aí, agora a gente bifurca. Um dos x a gente vai somar e o outro x a gente vai diminuir aqui, ó. Então, 6 mais 6 dividido por 2. 6 mais 6 dá 12. E 12 dividido por 2, a gente achou o primeiro x, que é 6. Já o outro, aí você vai diminuir. 6 menos 6 dá 0. E 0 dividido por qualquer número dá sempre 0, né, minha gente? Então, olha aí nossas raízes. Um dos x deu 6 e o outro deu 0. Então, vamos ver qual a alternativa correta? A letra A a gente já viu que não tem raiz, tem sim. Na letra B, uma raiz é nula e a outra é negativa. Olha, a gente achou 6 e 0, então não tem raiz negativa. Uma raiz é nula e a outra positiva? Sim. As duas raízes são simétricas, tipo 2 menos 2, 1 e menos 1, 10 menos 10? Não, né? Então, resposta letra C, ok? Como o vídeo tá curtinho, vamos fazer mais uma questão aqui, no mesmo vídeo. Fazer este probleminha aqui juntos. Ó, a questão das idades. Eu já trabalhei ela em outro momento, mas para quem não viu, vamos ver de novo que ela é bem rapidinha. As idades de dois irmãos são as raízes da equação. Tá. Com isso, podemos afirmar que eles são gêmeos, um deles ainda não nasceu, os dois ainda não nasceram, ou um é mais velho do que o outro em um ano. Gente, as idades, ó, olha o que ele falou aqui. As idades são as raízes da equação.
Ou seja, a equação do segundo grau não tem lá o nosso x1 e x2, os valores que a gente descobrir para o x1 e x2, esses valores serão as idades desses dois irmãos, tá bom? Para eles serem gêmeos, o que é que tem que acontecer? As idades não tem que ser a mesma? Gêmeos nasceu no mesmo dia. Ou seja, neste caso aqui, ó, é x1 igual a x2. Um deles ainda não nasceu. Se um deles não nasceu, significa o quê? Que pelo menos um do x é zero, porque não tem idade ainda, não nasceu, não tem idade. Os dois não nasceram. Para os dois não nasceram, significa o quê? Que não tem x, não é? Não tem x. Eita, quando é que não tem x? É quando não tem raízes. Quando é que não tem raízes, a gente viu, ó. É quando o delta é um número negativo, ó. Então, este caso aqui, ó, significaria que o delta tinha que dar um número negativo. Quando é que as raízes, falando aqui de valor de delta, quando é que as raízes dão iguais? A gente sabe, ó, raiz iguais significa ter uma única raiz, ou seja, este caso aqui, ó, é quando o delta é igual a zero, tá? Os dois não nasceram, significa que não tem x, é quando o delta é negativo. E o último item, um é mais velho do que o outro, ou seja, tem x1, tem x2, e são valores diferentes. Então, seria o caso do delta positivo, né? Delta positivo e o x ser um a mais do que o outro em uma unidade. Então, para a gente saber agora qual é cada caso, a gente tem que fazer continha, né? Vamos começar identificando quem é A, B e C? Então, quem é o valor de A nesta equação, galerinha? 1. Quem é o valor de B aqui? Menos 20. E quem é aqui o valor de C? 100. Não é isso, pessoal? Pronto, agora a gente vem para cá, usa a fórmula e vai achar o valor de delta. Então, o B é menos 20. Então, menos 20, como é negativo, a gente põe entre parênteses, ao quadrado. Menos 4 vezes A, o A é 1, vezes C, que é 100, tá? Fazendo conta, a gente vai ter menos 20 ao quadrado dá 400. Menos vezes um positivo vezes outro positivo também dá negativo, tá? 4 vezes 1 vezes 100, 400. 400 menos 400 significa que o delta dá zero. Olha só, o delta deu zero. Se o delta deu zero, significa que tem apenas uma raiz. Ou seja, o x1 é igual ao x2. O número é um só. E se as duas idades, ó, isso aqui não representa as idades? E se as idades dos irmãos são iguais, qual é a conclusão? Eles são gêmeos. Nasceram lá no mesmo momento, né? Então, a resposta correta, ó, letra A. Beleza, minha gente? Deu para entender esse probleminha? Então, pausando de novo esse vídeo, e aí vai vir uma quarta aula para a gente finalizar esses problemas envolvendo a equação de segundo grau, tá bom? Abração!